equipara-se ao empregador rural, pessoa física, o consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela união de produtores rurais, pessoas físicas que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores rurais, na condição de empregados para a prestação de serviços exclusivamente aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos. Parágrafo 1º. O documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou informações relativas à parceria, arrendamento ou equivalente e à matrícula no INSS de cada um dos produtores rurais. Parágrafo 2º. O consórcio deverá ser matriculado no INSS na forma por este estabelecida, em nome do empregador, a quem hajam sido outorgados ou mencionados poderes. Artigo 200-B. As contribuições de que tratam o inciso 1 do artigo 201 e o artigo 202, bem como a devida ao Serviço Nacional Rural, são substituídas em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural, contratado pelo consórcio simplificado de produtores rurais, de que trata o artigo 200-A, pela contribuição dos respectivos produtores rurais. Capítulo 4 das contribuições da empresa e do empregador doméstico. Seção 1 das contribuições da empresa. Artigo 201. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social é de, inciso 1, 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados, empregado e trabalhador avulso, além das contribuições previstas nos artigos 202 e 204. Inciso 2, 20% sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual. Inciso 4, 1,7% sobre o total da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no inciso 1 do caput e no artigo 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção rural. Parágrafo 1º. São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais, sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no parágrafo 9 do artigo 214, excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso 2 do parágrafo 5. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 2 do caput, integra a remuneração à bolsa de estudos paga ou creditada ao médico residente participante do programa de residência médica, de que trata o artigo 4º da Lei 6.932, de 1981. Parágrafo 3º. Não havendo comprovação dos valores pagos ou creditados aos segurados, de que tratam as alíneas E a I do inciso 5 do artigo 9, em face de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a contribuição da empresa referente a esses segurados será de 20% sobre. Inciso 1. O salário de contribuição do segurado nessa condição. Inciso 2. A maior remuneração paga a empregados da empresa. Inciso 3. O salário mínimo, caso não ocorra nenhuma das hipóteses anteriores. Parágrafo 4º. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro ou de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% do valor registrado na nota fiscal, na fatura ou no recibo
quando esses serviços forem prestados sem vínculo empregatício, por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive por taxista e motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros e operador de máquinas. Parágrafo 5. No caso de sociedade civil, de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa referente aos segurados a que se referem as alíneas G a I do inciso 5 do artigo 9, observado o disposto no artigo 225 e legislação específica, será de 20% sobre: inciso 1. A remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho, de acordo com a escrituração contábil da empresa. Inciso 2. Os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social, ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício. Parágrafo 6º. No caso de banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, inclusive associação de poupança e empréstimo, sociedade corretora, distribuidora de títulos e valores imobiliários, inclusive bolsa de mercadorias e de valores, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresa de seguros privados e de capitalização, agente autônomo de seguros privados e de crédito e entidade de previdência privada, aberta e fechada, além das contribuições referidas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 202 e 204, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos 1 e 2 do caput. Parágrafo 7º. A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do artigo 2º da Lei 9.317, que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, contribuirá na forma estabelecida no artigo 23 da referida lei, em substituição às contribuições de que tratam os incisos 1 a 4 do caput e os artigos 201-A, 202 e 204. Parágrafo 8. A contribuição será sempre calculada na forma do inciso 2 do caput, quando a remuneração ou retribuição for paga ou creditada à pessoa física, quando ausentes os requisitos que caracterizem o segurado como empregado, mesmo que não esteja escrita no regime geral de previdência social. Parágrafo 15. Para fins 2 disposto no inciso 4 do caput e no parágrafo 8º do artigo 202, considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado pela comercialização da produção, assim entendida a operação de venda ou consignação, observada as disposições constantes dos parágrafos 5 e parágrafo 11 do artigo 200. Parágrafo 16. A partir de 14 de outubro de 96, as contribuições de que tratam o inciso 4 do caput e o parágrafo 8º do artigo 202 são de responsabilidade do produtor rural, pessoa jurídica, não sendo admitida a subrogação ou ao adquirente, consignatário ou cooperativa. Parágrafo 17. O produtor rural, pessoa jurídica, continua obrigado a arrecadar e recolher ao Instituto Nacional do Seguro Social a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a na respectiva remuneração nos mesmos prazos e segundo as mesmas normas aplicadas às empresas em geral. Parágrafo 19. A cooperativa de trabalho não está sujeita à contribuição de que trata o inciso 2 do caput, em relação às importâncias por ela pagas, distribuídas ou creditadas aos respectivos cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que, por seu intermédio, tenham prestado a empresas. Parágrafo 21. O disposto no inciso 4
do caput não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma deste artigo e do artigo 202. Parágrafo 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que além de atividade rural, exporá também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto, independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribuirá de acordo com os incisos 1, 2 e 3 do artigo 202 e artigo 201. Parágrafo 23. Nos contratos de trabalho intermitente, a empresa recolherá as contribuições previdenciárias da empresa e do empregado e o valor devido ao FGTS, o qual será calculado com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado o comprovante de cumprimento dessas obrigações. Parágrafo 24. Não integram base de cálculo da contribuição de que trata o inciso 4 do caput a produção rural destinada ao plantio ou ao reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou à criação pecuária ou granjeira e à utilização como cobaia para fins de pesquisa científica, quando vendido pelo próprio produtor a quem o utilize diretamente, com essas finalidades, e no caso de produto vegetal, a pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. Parágrafo 25. O empregador rural, pessoa física, poderá optar por contribuir na forma prevista no inciso 1 do caput deste artigo e no caput do artigo 202, ou na forma prevista no inciso 4 do caput deste artigo e no parágrafo 8º do artigo 202, hipótese em que deverá manifestar a sua opção por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano calendário ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural. Parágrafo 26. A opção de contribuição de que trata o parágrafo 25 será irretratável para todo o ano calendário. Parágrafo 27. A empresa contratante de serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículos executados por intermédio de MEI mantém em relação a essa contratação a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição a que se referem o inciso 2 do caput e o parágrafo 6.